Boa noite, irmãos e irmãs. Estou muito grato a Deus em retornar à Fortaleza e retornar à Igreja da Parquelândia, à Escola Charles Spurgeon, rever alguns irmãos, conhecer outros, participar mais uma vez dessa conferência. O tema da nossa conferência é Perseverando na Fé em Cristo, ou Perseverando em Cristo, e o texto básico que será usado para expor esse tema é a carta de Paulo, a carta aos Hebreus. Teve um tempo que pensavam que era Paulo, mas já passou esse tempo. Carta aos Hebreus. Meu objetivo vai ser expor alguns capítulos dessa carta. Evidentemente, nós não teremos condição de expô-la toda, e pretendo terminar no capítulo 6, tentando expor aquela conhecida passagem relacionada à apostasia, que é considerada uma das passagens mais difíceis do livro, mas que tem tudo a ver com o tema que está proposto para essa conferência. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Essa carta foi escrita por um autor que nós não conhecemos, para judeus cristãos um pouco antes da queda de Jerusalém e que estavam passando por um grande sofrimento. A razão do sofrimento era provavelmente a perseguição que caracterizava o cristianismo nos seus primórdios. Basta ler o livro de Atos e nós veremos que a perseguição era quase que o que se esperava de qualquer pessoa que se tornasse um cristão. Eles haviam crido em Cristo através da pregação dos apóstolos, isso já fazia alguns anos, mas agora estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios judeus, os judeus que permaneceram incrédulos. Pelo que a gente lê na carta, alguns já tinham morrido por causa da fé, outros estavam presos e alguns líderes tinham morrido também em sofrimento por amor a Cristo. Ao contrário de que muita gente pensa, que a perseguição ela sempre é boa para a igreja, a perseguição faz com que as pessoas desanimem, faz com que elas percam a vontade de servir a Deus abertamente e faz com que cristãos fiquem confusos, porque é que Deus permite que tal sofrimento chegue até a sua porta. Nós estamos acostumados a olhar para aquele período da perseguição como sendo o período dos mártires, mas nem todo mundo morreu como mártir ou viveu como mártir naqueles períodos. Muita gente voltou atrás. Diante da possibilidade de perder a esposa, perder os filhos,
ou perder a própria vida, ser torturado, muitos diziam que renegavam a Cristo e intimamente no seu coração estavam dizendo assim: Deus, tu sabes que eu não estou te renegando, não estou negando o meu Salvador, mas é que se eu não disser isso, a minha mulher vai ser morta, meus filhos vão ser mortos. E aí ele de público dizia que renegava a Cristo, enquanto que interiormente não era o que acontecia. E isso criava um dilema e uma sensação de culpa muito grande, confusão, perplexidade. Então, tem gente que diz assim: vamos orar por uma perseguição no Brasil para poder purificar a igreja. Não faça isso. Não ore por perseguição. Nós não temos a menor ideia do que é, de fato, ser perseguido brutalmente, fisicamente, por aquilo que a gente crê. O fato é que essas igrejas estavam debaixo de grande pressão e havia o risco de que muitos voltassem atrás para o judaísmo, deixando a fé em Jesus Cristo e retornando à antiga religião por causa de toda essa dificuldade. O autor da carta aos Hebreus, então, Hebreus, porque é destinada a Hebreus, é outro nome para os judeus, ele resolve escrever esta, que ele chama de palavra de exortação, no capítulo 13, verso 22, com o objetivo de encorajá-los, de animá-los a perseverar, mesmo no meio de tanto sofrimento, e o alvo maior dele é evitar que eles abandonem a Cristo, o cristianismo, e regressem ao judaísmo. A estratégia dele na carta, além de adverti-los de que a apostasia, o voltar atrás, abandonar a fé, resultaria em perdição, a estratégia dele na carta é mostrar, com base no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é superior à antiga religião deles. Cristo é superior ao judaísmo. E aqui na carta ele mostra que Cristo é maior do que os anjos, que foram mediadores da revelação e da lei do Antigo Testamento. Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Arão, é maior do que os sacerdotes. O sacrifício de Jesus é maior e melhor do que os sacrifícios feitos no templo. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. O que esse autor deseja é que aqueles judeus cristãos fiquem firmes durante aqueles tempos difíceis e que eles não voltem para trás. Aqui eu já quero dizer para vocês o seguinte: o autor da carta aos Hebreus não está preocupado com o problema da predestinação. Se eu chegar para o reverendo, promovi ele a reverendo agora, o pastor Cleiton, e disser assim: pastor, se o senhor abandonar a fé em Cristo, o senhor vai para o inferno. Eu estou dizendo a verdade, sim ou não? Sim. Se ele abandonar Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Se ele é eleito por Deus ou não, isso, eu vou dizer, é um problema de Deus, é uma questão que só Deus sabe. Do ponto de vista da eternidade para baixo aqui, onde ninguém tem na testa a placa eleito, eu posso me dirigir à igreja e a todos vocês e dizer: se algum de vocês abandonar Cristo, você vai para o inferno. E eu estou dizendo a verdade. Eu não vou entrar aqui na questão, porque o autor de Hebreus não entra. Mas e se for eleito, e se for predestinado? Se for eleito, se for predestinado, ele não vai negar Cristo. Mas como eu não sei quem é, eu digo a todos: quem abandonar Cristo e voltar atrás, está perdido. É isso que o autor faz. Então, o que acontece às vezes? Ignorando essa característica do autor, as pessoas às vezes querem usar Hebreus para dizer que o crente perde a salvação, porque aqui está cheio de exortações dizendo: só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Mas ele está dizendo isso porque ele está tratando da questão da permanência em Cristo do ponto de vista da responsabilidade humana. Ele não está entrando na questão da eleição. Isso Paulo faz em Romanos 9. Então tem que ler Hebreus com Romanos. Mas aqui nós vamos ficar em Romanos e não vamos entrar nessa questão. O que nós vamos fazer é o que o autor está fazendo. Ele está advertindo aquelas pessoas que professam a Cristo e que estão nas igrejas: se vocês voltarem atrás, vocês estão perdidos. E é dessa maneira então que nós vamos tratar. Bom, aqui no capítulo 1, nós temos duas partes que serão expostas nessa primeira sessão.
o autor fala da revelação de Deus em Cristo, que ela é maior do que a revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo Testamento. Nós vamos aí nos versos de 1 a 4. E depois ele vai mostrar que Cristo é maior do que os anjos. Vai do verso 5 até o verso 14. E se a gente for seguir na sequência, teria uma aplicação no capítulo 2, de 1 a 4. Não sei se vai dar tempo para a gente chegar até lá. Mas vamos ver então a introdução, onde ele começa falando da revelação de Deus em Cristo como sendo maior do que aquela revelação que Deus deu no Antigo Testamento através dos profetas. Aqui ele fala de Jesus, o Filho de Deus, como sendo sua revelação maior, final e definitiva. Lendo esses versos de 1 a 4, nós perguntamos em que sentido a revelação de Deus em Cristo Jesus é superior àquela do Antigo Testamento. Deus se revelou no Antigo Testamento de muitas maneiras, de muitas formas, através dos profetas, teofanias, manifestações, sinais e prodígios, revelações diretas aos profetas, e não eram poucos. Finalmente, ele se revela em Jesus Cristo. Ele se torna um de nós, nasce de mulher, debaixo da lei, encarna, vive entre nós, assume a nossa humanidade, pessoalmente vem falar conosco. Em que sentido essa revelação é maior do que aquela que foi dada no Antigo Testamento? O nosso autor diz, em primeiro lugar, que é maior quanto ao número de vezes. No verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Deus teve de falar muitas vezes no Antigo Testamento. Como os sacrifícios que havia no templo, que tinham que ser repetidos, porque eram incompletos. Mas em Cristo Deus falou uma vez só. Ele encarnou uma vez, ele veio a esse mundo uma vez. Então, enquanto que no Antigo Testamento ele teve que falar, mas em Cristo Jesus ele falou de forma definitiva e final. Por isso que a revelação em Cristo Jesus é superior àquelas revelações do Antigo Testamento. Quanto ao número de vezes. Segundo, quanto à forma. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou de muitas maneiras, não só muitas vezes, mas de muitas maneiras. Ele falou aqui pelos profetas, e as revelações dadas aos profetas eram diferentes. Às vezes o profeta era usado como exemplo, às vezes Deus se revelava através de sonhos ao profeta, visões, êxtases, como por exemplo o profeta Ezequiel, aparições, como ele apareceu a Abraão em forma humana, ou quando apareceu a Jacó no Val de Jaboque, teofanias, é o nome que nós damos a estas manifestações, tipo a sarça ardente, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. De muitas maneiras Deus se revelou. Mas em Cristo ele falou de uma única forma. Ele tomou a nossa humanidade, ele se tornou homem, como um de nós. Ele encarnou e veio nos visitar. Falou face a face, olho no olho. Então, enquanto que no Antigo Testamento ele teve que se manifestar muitas vezes e de muitas formas, em Cristo é uma vez e de uma forma única, final e definitiva. Ele se torna um de nós. É superior também com relação ao tempo. Havendo Deus outrora, esse outrora aí, dá a ideia de um tempo passado e superado, outrora. Ele já está falando da perspectiva de que os tempos antigos eram tempos que já tiveram seu lugar e que não tem mais a importância que tinham. Deus falou outrora, mas nesses últimos dias, olha o contraste aí entre outrora e nesses últimos dias, ele nos fala pelo seu Filho. Essa expressão aí, últimos dias, não quer dizer somente há um mês atrás, alguns anos atrás, embora seja verdade no caso do autor de Hebreus. Se a carta foi escrita na década de 60, provavelmente foi, então a manifestação final de Deus tinha sido há 30 anos. Então ele poderia falar últimos dias nesse sentido, mas só que a expressão últimos dias no Novo Testamento, ela tem um sentido escatológico. Os últimos dias é o nome que se usa constantemente no Novo Testamento para aquele período entre a primeira vinda de Cristo
que é marcada pela sua encarnação, morte e ressurreição e o derramar do Espírito no dia de Pentecostes, e a sua segunda vinda. Então, o intervalo entre essas duas vindas é chamado de os últimos dias, os últimos tempos, a última hora, o fim dos séculos, porque depois disso não há mais nada, antecipando já o debate de sábado. Depois disso não tem mais nada, porque é a última etapa da ação de Deus na história. Por isso que é chamado de últimos dias, porque vai terminar a história desse mundo como nós o conhecemos. Então, a revelação de Deus em Cristo é superior àquela do Antigo Testamento, porque em Cristo Jesus, Deus, ao revelar-se em Cristo, Ele inaugura os últimos dias, a última etapa da história da humanidade, a última badalada do relógio de Deus. Por isso que é superior. Quanto ao tempo, também quanto à pessoa. No verso 2 ele diz assim: nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. O contraste é com os profetas. Os profetas eram servos de Deus, eram seres humanos como nós, sujeitos a paixões e corrompidos pelo pecado. Mas agora Deus nos fala pelo seu próprio Filho. E aí o nosso autor elabora quem é o Filho de Deus. Ele faz isso para mostrar a grandeza do contraste. Quem é esse através de quem Deus nos falou por último, comparado com Moisés, Arão, Abraão, os profetas, Samuel, enfim, Davi? Quem é esse? Esse é, verso 2, o herdeiro de todas as coisas. Os profetas não são herdeiros de todas as coisas, Abraão não é herdeiro de todas as coisas, mas aquele que vai herdar do Pai todas as coisas é o Filho Jesus Cristo. Ele é o herdeiro, ele é aquele pelo qual Deus fez o universo, final do verso 2. Através dele, Deus criou todas as coisas, ele é o Logos, é a palavra de Deus pela qual ele criou todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Você nota que vai tendo uma escalada aí. Ele vai falando do Filho e vai elevando cada vez mais a posição. Agora ele diz no verso 3 que o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O contraste entre o Filho, Jesus Cristo, e os profetas, e aqueles que foram instrumentos da revelação de Deus no Antigo Testamento, o contraste é muito grande. Esse, através de quem Deus nos falou nos últimos dias, de uma forma só, Jesus Cristo. Ele é aquele através de quem o mundo foi criado, ele é o herdeiro de todas as coisas e ele é a expressão exata do ser de Deus e é o resplendor da sua glória. É ele quem sustenta o universo pela palavra do seu poder. Verso 3. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vocês estão seguindo o argumento do autor. O que ele quer dizer é o seguinte: quando vocês eram judeus, a revelação que vocês tinham era aquela do Antigo Testamento. Não é que era errada, não é que ele não está falando de maneira pejorativa da revelação do Antigo Testamento. O que ele está dizendo é que ela era incompleta e que foi dada através de pessoas, de servos de Deus, muitas vezes, de muitas formas, mas agora Deus falou pela última vez, e Ele falou de forma decisiva e final. Ele falou por alguém que é a expressão exata do seu ser, o resplendor da sua glória, que criou o universo e sustenta todas as coisas e é o herdeiro de tudo. O cristianismo está ligado a essa revelação, é claro, e se baseia na do Antigo. Mas dizemos que o cristianismo é o judaísmo consumado, aperfeiçoado, amadurecido, chegou no pleno florescimento. A revelação do Antigo, ela é, portanto, parcial, estava em progresso, imperfeita, incompleta, suficiente para salvar, mas agora Deus nos falou de maneira completa. Você sair do cristianismo e voltar para os rudimentos do judaísmo, como até tem evangélico que gosta disso, de pegar elementos do Antigo Testamento, Arca de Noé, Templo de Salomão, não é? Não deve ter Hebreus na Bíblia de algumas pessoas, não é? Não deve ter Hebreus na Bíblia de algumas pessoas. Então seria um retrocesso
Seria você trocar a revelação final e completa de Deus em Cristo Jesus por aquela que foi primeira, parcial e incompleta, considerando a pessoa através de quem Deus se revelou. Mas aí o nosso autor também fala a respeito da obra do Filho. No verso 3 ele diz que ele é aquele que fez a purificação dos pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Foi através dele que Deus consumou ou aperfeiçoou, terminou a obra da redenção prenunciada no Antigo Testamento através de inúmeros sacrifícios repetidos diariamente no templo. Mas agora, por um único ato de sacrifício desse que é a sua revelação, nota que a revelação não foi somente em palavras, mas em obras, Deus termina a obra da redenção, porque Ele purifica de fato os pecados. No Antigo Testamento havia prefiguração, mas Ele é aquele que faz a purificação dos pecados. E uma vez que Ele fez, Ele se sentou à direita de Deus nas alturas. E agora, essa é a última comparação, é quanto ao seu estado atual. Os profetas morreram, Moisés morreu, e eles eram os portadores da revelação do Antigo Testamento. Mas onde está Jesus Cristo, que é o portador da revelação final de Deus? Ele não está sepultado, Ele não está entre nós, o seu cadáver não está entre nós, porque Ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Ele ressurgiu dos mortos, foi glorificado, assunto aos céus, está à direita de Deus e tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o ponto do nosso autor. Ele começa a carta dizendo para os seus leitores: se vocês voltarem para o judaísmo, olha só o que é que vocês estão trocando, olha o que é que vocês estão fazendo. Vocês já receberam a revelação final e maior de Deus em Cristo Jesus. Ela é superior porque foi dado por alguém superior, que fez uma obra superior, de uma maneira superior e uma única vez. Com isso, Deus terminou o seu plano de redenção. Você vai trocar isso pelo retorno aos rudimentos, aos princípios, ao ABC, ao beabá, quando você já está matriculado no curso de mestrado. Está voltando para o jardim da infância, por assim dizer. Esse é o primeiro argumento dele. A revelação em Cristo Jesus é superior àquela que foi dada no Antigo Testamento. Não porque é diferente, mas porque é o seu clímax, porque é o seu término, porque é o seu complemento, é a sua realização final. Por isso, voltar atrás, se valer dos elementos judaicos, valorizar aquilo que a revelação em Cristo já terminou, isso aí não faz o menor sentido mais. Esse é o alvo do nosso autor, mostrar que Jesus é maior do que os profetas, que a revelação dele é final e superior, e dizer mesmo que é maior do que os anjos, como nós vamos ver em seguida. O que nós podemos tirar de lição para nós aqui, antes de passar para a segunda parte aqui do capítulo? Eu creio que muitas implicações estão claras para nós aqui. Não são poucos os evangélicos nos dias de hoje que não ficam satisfeitos com a simplicidade do Evangelho e a singularidade de Cristo. Eles parece que precisam de outras coisas, amuletos para a fé ou para a vida cristã, e são atraídos por estas seitas evangélicas, ou é até uma contradição, né? Se é seita não é evangélico, se é evangélico não é seita. Mas, enfim, essas seitas que estão dentro do campo evangélico, que se baseiam exatamente em coisas, objetos, e às vezes usam do Antigo Testamento como se fosse um amuleto para a fé e coisa dessa natureza, o que seria uma contradição do que está sendo dito aqui, porque estas coisas, elas pertencem ao princípio da revelação. E não são poucos os evangélicos que vão atrás desse tipo de coisa, não satisfeitos com a singularidade ou a simplicidade do evangelho cristocêntrico. Jesus é a revelação final de Deus e, portanto, não podemos voltar atrás. Uma outra conclusão ou implicação que nós precisamos tirar aqui, também um esclarecimento: o fato de que Cristo é a revelação final de Deus não coloca Cristo contra a Escritura, como querem alguns.
Eles querem separar Cristo da Bíblia, dizendo que Cristo é a palavra de Deus e a Bíblia não. Que Cristo é a chave hermenêutica do Antigo Testamento, ou da Bíblia como um todo, no sentido de que ele é superior, por exemplo, a Paulo. Se você tiver uma contradição entre Jesus e Paulo, vale o que Jesus disse, e não o que Paulo disse. Essa distinção é muito antiga, ela foi feita por Semler no século XVIII, um liberal que fez a diferença entre palavra de Deus e Escritura, dizendo que a revelação de Deus em Cristo é infalível, mas a escrituração, na hora que os apóstolos escreveram essa revelação, eles eram falíveis. Então, a escritura é humana e falível, a revelação de Deus não é. Mas aí a pergunta é, como é que então a gente vai achar a palavra de Deus dentro da escritura? Porque eu só conheço a palavra de Deus porque tem a escritura. Se a escritura não dissesse que existia uma pessoa chamada Jesus, eu não ia saber. Eu não vi, Semler não viu, nenhum de vocês viu. Eu só sei porque a Bíblia diz. Por isso que é importante dizer que ao se revelar em Cristo Jesus, embora o autor de Hebreus não fale disso aqui, ao revelar-se em Cristo Jesus, Deus providenciou que essa revelação fosse escriturada, porque senão ela teria se perdido já. Ela seria apenas para aqueles cristãos do primeiro século. Mas Deus fez escrever essa revelação. E a palavra de Deus que nós temos hoje, ela não contém, a escritura que nós temos hoje, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é o registro infalível, inerrante da revelação de Deus em Cristo Jesus. E nós não podemos separar essas duas coisas, a não ser com o risco de cair no subjetivismo. Porque então como é que você vai identificar o que é palavra de Deus, normativa, ou palavra do homem, que é subjetiva aqui dentro? Qual o critério? E aí vai valer o que você acredita, vai valer o seu pressuposto. Ou você a toma como um todo, ou então ela não vai servir nas suas partes. Ou toda ela, ou nada dela. E nós cremos que ela é a palavra de Deus, porque é aqui que Deus fez registrar a sua revelação final em Cristo Jesus. Uma outra implicação para nós aqui é com respeito a novas revelações. Uma vez que Deus se revelou de maneira final e definitiva em Cristo Jesus, vindo a esse mundo, tomando a forma humana, falando conosco, realizando sinais e prodígios e terminando a obra da redenção, nós não temos nenhum outro tipo de revelação superior, embora muita gente pense que sonhos, visões e revelações é uma forma superior de Deus falar mais do que a Bíblia. Eu gosto de dizer assim, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Não tem revelação superior. Uma vez que você conheceu a Cristo, conheceu a Escritura, você querer viver à base de revelações, visões e profecias, é você querer voltar ao tempo de sinal de fumaça depois que você descobriu que tem celular. Não faz sentido. Deus já nos falou, já se revelou, Ele já nos disse quem Ele é, o que deseja de nós, o que é que Ele se propõe. Ele nos guia por essa palavra no dia a dia, através das circunstâncias, aquilo que a gente chama da providência de Deus, a sua mão invisível governando os acontecimentos. Ele nos guia. Por isso, nós não cremos que, tendo se revelado em Cristo Jesus, Deus esteja hoje trazendo novas revelações. Eu não estou dizendo que Deus não nos guia, eu não estou dizendo que Deus não nos fala ao coração, não estou dizendo que nós não podemos ter comunhão com Ele, eu estou dizendo que o que Ele tinha para nos dizer a respeito de si mesmo e da maneira como Ele deseja nos salvar e o que é que Ele pretende fazer e de que maneira nós devemos agradá-lo, isso Ele já disse de forma final e definitiva no Filho. Isso está registrado. Por isso, sola Scriptura. Ela é a base, é a nossa regra de fé e prática. Se nós queremos perseverar em Cristo Jesus, nós temos que nos apegar a essa palavra, a essa revelação, porque é exatamente pela falta de apego à revelação de Deus em Cristo, registrado na Escritura, que as pessoas se deixam atrair por seitas, por ensinos estranhos, pelo mundanismo, pela incredulidade, pelos falsos apelos da ciência e acabam abandonando a fé em Cristo Jesus, especialmente os moços quando entram na universidade.
encontra professores ateus, materialistas, marxistas, e eles são tentados a fugir da simplicidade do Evangelho. Mas se queremos perseverar na fé, temos que nos apegar a esta revelação final de Deus, porque ela é suficiente e eficaz. Mas o nosso autor não parou aí, não é? No verso 4 ele diz que depois que o Filho assentou-se à direita da majestade nas alturas, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí, a partir do verso 5 até o final, ele se ocupa, ele cita várias passagens do Antigo Testamento para provar a superioridade de Cristo aos anjos. Por que ele está tão interessado, ou por que era necessário provar para aqueles judeus a quem ele escreve, que Jesus era superior aos anjos? A razão é que os anjos tinham um papel muito importante no judaísmo daquela época. Lá em Atos 7:53, Estevão, naquele famoso sermão, na hora que ele estava sendo quando ele estava prestes a ser apedrejado por amor a Cristo, ele disse aos judeus o seguinte: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos. A gente fica perguntando o que ele quer dizer com isso. Aqui mesmo o autor dos Hebreus, capítulo 2, no verso 2 ele disse: se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Ele está falando da lei. Ele está dizendo que essa palavra falada por meio de anjos é a lei. Anjos e lei. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 19, Paulo diz assim: a lei foi promulgada por meio de anjos. E aí agora então a gente tenta entender o que é que esses autores do Novo Testamento estão dizendo. E o quadro completo é esse, que lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para receber a lei de Deus, quem trouxe as tábuas e entregou a Moisés foram anjos. Deus não deu, não foi Deus quem deu a Moisés, embora Deus tenha escrito com seu dedo as tábuas da lei, figuradamente falando, né? Porque Deus não tem dedo, não é? Mas é a expressão que a Escritura usa. Deus próprio gravou as tábuas, mas quem trouxe as tábuas e entregou a Moisés foram os anjos. E agora, dentro do judaísmo, então, os anjos tinham esse papel extraordinário, porque a lei foi entregue por anjos. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Mas aqui o nosso autor diz, não, o contrário. Esses anjos aí que entregaram a lei, eles são servos de Jesus Cristo. Cristo é o Senhor dos anjos. Por isso a revelação de Deus em Cristo é maior do que aquela revelação que os empregados dele trouxeram. É muito maior. Os anjos são apenas servos daquele que é Senhor de todas as coisas. Esse é o ponto dele nos versos que nós vamos ver agora. Lembrando que, embora o judaísmo não seja tão popular no nosso país, embora tenha muito, mas os anjos sempre foram objeto de fascínio por parte das pessoas. Eles se tornam objetos de adoração, de culto, as pessoas fazem orações aos anjos, tem até simpatia, né? Simpatias para atrair os favores dos anjos. A gente que descobre qual é o anjo do dia, descobre quem é o seu anjo da guarda, e você vai encontrar muita gente dando aí relato de que viu um anjo apareceu, um anjo fez um favor, um anjo abençoou e por aí vai. E as pessoas acham que isso é uma coisa extraordinária. Mas não para o nosso autor. O nosso autor vê os anjos no lugar deles. Mais importante que você ter uma revelação de anjos ou falar com anjos é você falar com o chefe deles. E você ter comunhão com ele, com o chefe dos anjos. Se você tem acesso ao chefe, não é? Às vezes a gente valoriza coisas que o Novo Testamento não valoriza. E aqui o nosso autor está desmistificando o papel dos anjos dentro da religião judaica e cristã também. Porque nós podemos correr o risco de ficar impressionados. Essa é outra forma de desvio, ficar impressionados com esses seres celestiais. O mormonismo começou quando Joseph Smith disse que um dia um anjo apareceu ao lado da sua cama, um anjo chamado Moroni, e lhe trouxe uma revelação da parte de Deus.
Não são poucos. Não são poucos que dizem que viram anjos, trazendo revelações e doutrinas diferentes daquela da palavra de Deus. O método da comparação do nosso autor aqui é citar a lei. Ele cita as 3 divisões do cânon hebraico. Ele cita a lei, os profetas e os escritos. Isso porque os seus leitores conheciam muito bem o Antigo Testamento, eram judeus, para quem a Escritura era a autoridade final. Em que Jesus é superior aos anjos, então? Primeiro, com respeito ao relacionamento com Deus Pai, versos 5 e 6. Pois a qual dos anjos Deus disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele foi eternamente gerado do Pai. Aqui o nosso autor cita no verso 5 o Salmo 2,7. O hoje te gerei aponta para a encarnação. Ele cumpriu com a encarnação do Filho a promessa feita a Davi, lá no 2 Samuel 7,14. E, portanto, Jesus é o primogênito de Deus no verso 6. E ele cita aqui Deuteronômio 32:43, onde está escrito que todos os anjos de Deus devem adorá-lo. Essa referência em Deuteronômio é a Deus Pai, que o nosso autor aqui usa para dizer que quando o Filho veio ao mundo, os anjos o adoraram, citando Deuteronômio, interpretando Deuteronômio para dizer que Cristo é Deus. Porque a passagem no Antigo Testamento se referia a Deus. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é Deus. Os anjos, em contraste, são criaturas. Verso 6. Todos os anjos de Deus o adorem. Anjos de Deus significa isso, anjos feitos por Deus, anjos que pertencem a Deus e, portanto, são suas criaturas. É isso que eles são. E, portanto, devem adorar o Filho como adoram o Pai. Por isso, Jesus Cristo é superior aos anjos. Ele recebe a adoração dos próprios anjos no reino celeste. Então, Cristo é superior com respeito ao relacionamento com Deus e, segundo, quanto à posição que ocupa. Os anjos são ministros de Deus, mas Jesus Cristo é Deus e tem um reino, e os anjos são os seus servos. É o que ele diz aqui no verso 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Estão vendo o contraste? Enquanto que a Escritura se refere ao Filho de Deus dizendo que o trono dele é para todo sempre, os anjos são referidos como ministros de Deus, que Deus usa como quer, como ao fogo e como ao vento. Terceiro contraste é com relação à unção de Deus. Está aí no verso 8, no verso 9. Ele diz: tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O destaque que é dado aqui ao Filho que amou a justiça, odiou a iniquidade, foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Talvez essa expressão companheiros aqui possa se referir às hostes celestiais angélicas que o servem. Nenhum deles recebeu isso do Pai, do Criador de todas as coisas. Ele é destacado de entre a humanidade e de entre a criação angélica também. Quanto à existência, de 10 a 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Está falando de Cristo. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual mantos enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Cristo é eterno, Ele criou o mundo. Ele é para todo sempre. O mundo vai passar, Ele não vai. Os anjos, em contraste, eles foram criados. Eles não são eternos. Eternidade é um atributo que só Deus tem. Os anjos são imortais, mas não eternos. Eles foram criados mutáveis, alguns se desviaram e caíram, como os demônios,
Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O outro contraste, o último, é com relação à autoridade. Enquanto que Jesus está sentado à direita de Deus, os anjos são espíritos ministradores. Verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O contraste é claro. O Filho está sentado à direita de Deus Pai e tem todos os inimigos debaixo dos seus pés, aguardando somente a morte. É o último inimigo que resta a ser conquistado na ressurreição. Mas os anjos, verso 14, são espíritos ministradores. Eles não têm corpo, são seres espirituais. São ministradores, servos, enviados por Cristo para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Percebem a ironia aqui, quase, né? Quase que uma alfinetada do autor, dizendo assim: vocês estão fascinados por anjos, vocês aprenderam a admirar os anjos lá no judaísmo, mas eles são servos de vocês. Eles são espíritos ministradores enviados a serviço de vocês, que vão herdar a salvação. E eles são servos de Jesus Cristo, eles adoram a Jesus Cristo, foram criados por Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, que está sentado à direita de Deus, que permanece para todo sempre, que é eterno. Se vocês voltarem para o judaísmo, vocês vão voltar para aquela religião que valoriza estes seres. Vocês estão voltando para uma revelação que foi dada por intermédio deles, enquanto que aqui vocês receberam uma revelação que é o próprio Deus. Deus não mandou recado, Ele veio. No Antigo Testamento Ele manda recado, mas agora Ele veio em pessoa. Por que vocês querem voltar? Vamos fazer algumas aplicações aqui, queridos, para a gente terminar essa parte aqui. Se Cristo é superior aos anjos, a mensagem dele, portanto, é superior àquela que os anjos entregaram, que é a lei de Moisés. Todo o Novo Testamento diz isso, que a vinda de Cristo realiza, cumpre, termina a validade da lei no que diz respeito aos seus pronunciamentos, às suas prefigurações ou antecipações. O propósito da lei se cumpre em Cristo Jesus. Portanto, a salvação que nós obtemos em Cristo Jesus, ela é mais clara, mais evidente do que aquela no Antigo Testamento. Jesus é o centro da nossa adoração e não os anjos. Voltar para o judaísmo seria, portanto, um grande retrocesso, ou para qualquer outra religião, uma vez que Deus falou em Cristo de maneira final e definitiva e exclusiva. Em termos práticos, queridos, o que é que isso representa para nós hoje, que somos cristãos? Primeiro, entronizar o Senhor Jesus como Senhor e Rei em nossas vidas. Nós vamos ter sempre muito cuidado para ter certeza de que, de fato, Cristo é a nossa esperança, é o nosso Senhor, é o centro da nossa existência. Com facilidade nós erigimos ídolos ao lado dele. Pode ser uma pessoa, pode ser um projeto de vida, pode ser uma ocupação, pode ser qualquer outra coisa, um desejo forte, dinheiro, sexo, enfim. Mas o cuidado de manter a centralidade e a superioridade de Cristo em nossa vida, ter comunhão com Ele, servi-lo, adorá-lo, é isso que esse capítulo nos ensina, a superioridade dEle a qualquer outra forma de revelação que Deus tenha dado nesse mundo. Ele é a fala final de Deus, Ele é a última palavra de Deus, a última palavra de Deus. Eu creio que nós podemos agradecer a Deus pelo ministério dos anjos a nosso favor, mas jamais adorar anjos, falar com anjos, ouvir anjos, seguir anjos, buscar anjos. A própria Bíblia nos adverte que Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós já temos a revelação final de Deus em Cristo Jesus. Lembrando também que Ele é superior também aos anjos caídos. Ele é superior aos demônios. Se Ele é superior aos anjos que não caíram, quanto mais dos demônios, quanto mais de Satanás. Ele reina soberano sobre Satanás. Satanás é um desses anjos, só que caído.
voltado para o mal, rebelde contra Deus e contra a sua criação maior, que é o homem. Às vezes as pessoas falam de Satanás como se fosse um poder independente de Deus, como se fosse o próprio Deus. Esse capítulo 1 coloca Satanás no seu lugar, porque se Cristo é superior ao arcanjo Miguel, se ele é superior aos anjos que são ministros de Deus, quanto mais a esse anjo caído, que está debaixo da autoridade dele e do poder dele. Então não tem guerra espiritual nesse sentido, né? Tem massacre espiritual. Nós já vencemos, em nome de Jesus. E revestidos do nosso Senhor e na força do seu poder, nós marchamos aqui nesse mundo. Precisamos de cuidado, porque eles são astutos, ainda lhes resta algum tempo e alguma autoridade e poder nesse mundo. A Escritura nos adverte, mas ao mesmo tempo nos diz que se nós estamos em Cristo, o maligno não nos toca. E nós podemos andar nesse mundo confiantes que nós servimos aquele que é Senhor dos anjos, tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu não sei se você vem sido tomado de dúvidas, de questionamentos ou de tentações para abandonar a fé que um dia você teve. Essas tentações podem acontecer. De repente foi para a universidade, encontrou lá um ambiente hostil de incredulidade, de gente que em nome da ciência começa a questionar tudo que você aprendeu desde criança. Ou então você começa a escutar na televisão, começa a ver vídeos de determinados mestres com ideias interessantes que falam bem, e de repente eles não estão dizendo aquilo que você aprendeu na Bíblia, aquilo que você aprendeu no Evangelho de Cristo Jesus, e você se sente tentado a tudo isso. Tenha cuidado, porque a maior estratégia de Satanás não é possuir as pessoas, para as pessoas caírem no chão, babando pelo canto da boca, os olhos bugalhados, dizendo palavras sem sentido. Não. Satanás é o pai da mentira. E a maior estratégia dele é corromper as mentes e nos afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. É levar as pessoas a abandonar a fé, abandonar Jesus Cristo. Isso às vezes é um processo sutil que leva muito tempo, vai acontecendo no coração, vai acontecendo. Às vezes um pecado não resolvido. Muita gente que saiu da igreja e depois se tornou ateu, ou cético, ou agnóstico, não foi por um problema intelectual, não, que achou que a ciência contradisse. Não, primeiro teve um problema moral, e relacionado na área sexual ou qualquer outra coisa, e depois ele foi procurar uma teoria que pudesse ajustar a sua conduta, para que ele parasse de se sentir culpado. Mas geralmente não começa com a cabeça, começa na conduta, a apostasia, largar Cristo. Então nós temos que manter o nosso coração firme, andar com a consciência tranquila, porque a tentação a voltar atrás, nos desviar, largar, é muito grande o dia todo e todo dia. E se você é crente de verdade, você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes o sofrimento, às vezes a dor, às vezes uma tragédia, a perda de um ente querido. Você começa a questionar Deus no seu coração. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Onde é que está Deus na hora do sofrimento? E aí você não quer receber uma resposta, não se satisfaz com a resposta bíblica, cria uma revolta no coração, e não são poucos os que deixam o cristianismo, dizendo que não querem esse Deus que parece indiferente com o sofrimento das pessoas, que não se importa com estupro, com assassinato, decapitação de crentes lá nesses países onde o evangelho é proibido. Onde está Deus? Há tantas formas sutis de contaminar a nossa mente e nos afastar da simplicidade do evangelho. O caminho é nos apegar à revelação final de Deus em Cristo Jesus. Isso vai nos manter no caminho, vai nos manter seguro, vai ser uma âncora da alma, uma expressão que o próprio autor de Hebreus usa mais adiante aqui, como nós vamos ver. Vamos orar? Senhor, eu sei que esses irmãos e irmãs não vieram aqui para me ouvir, eles vieram para ouvir uma palavra da Tua boca, para aprender de Ti. Eles vieram porque, Senhor, Te amam, porque têm interesse em aprender, têm dúvidas para esclarecer,
E eu sou completamente incapaz de fazer qualquer uma destas coisas. Por isso eu peço que Teu Espírito Santo use a exposição da Tua palavra para ajudar cada um deles a ficar firmes em Jesus Cristo, na revelação final, apegados à palavra preciosa. Senhor, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tu já nos falastes, nós já conhecemos a verdade. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nos ajuda a perseverar, ficar firmes no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.